Eu acho que a construção dos instrumentos caligráficos, o alumínio facilitou muito quando a gente está trabalhando com uma tinta base água ou tinta líquida. Basicamente as canetas hoje em dia de ponta chata ou as canetas caligráficas como bico de pena, elas têm como base o metal e o alumínio, que é um metal mais maleável. Então eu acredito que manualmente é mais fácil trabalhar com o alumínio em si do que outros metais. Aqui no caso do curso a gente trabalhou as pontas de alumínio, que são as protagonistas dos instrumentos, ou seja, elas geram as letras, né? E no caso do alumínio, como a gente consegue lixar e cortar ela tranquilamente, a gente consegue dar um acabamento perfeito para esse tipo de instrumento, que é o instrumento caligráfico. Eu comecei a estudar caligrafia há uns 10 anos atrás. Nessa época não existiam muitos instrumentos acessíveis, né? O que a gente tinha era de fora do país e o que a gente tinha aqui, que a gente chama de canetas automáticas, que são as que a gente recarrega, eram muito caras ou o acesso era muito curto. Então o que aconteceu? A gente começou a desenvolver os nossos próprios instrumentos caligráficos através dos metais e principalmente da lata de alumínio, que era o material que a gente tinha mais acesso. Então, a partir daí, não só eu, como outros calígrafos foram desenvolvendo métodos e moldes, que foi o que a gente mostrou, para gerar instrumentos caligráficos duráveis de alumínio. Ou seja, uma caneta dessa dura até você amassar ela completamente, mas ela funciona tanto como uma outra caneta de caligrafia. Então, para ter vários tipos de largura diferente, é muito mais fácil mesmo atualmente, construir canetas de alumínio do que você comprar canetas que cada uma que tem uma largura custa entre 50 e 100 reais. Então eu acho que você construir com principalmente a reutilização de materiais, além de você estar diminuindo o lixo do planeta, você está gerando um instrumento que pode te custar uma fortuna se disponível em vários tipos de largura, né? É mais ou menos isso que eu quis mostrar no curso. Assim, você pode gerar desde uma caneta mais fina até uma caneta mais grossa com a mesma lata de alumínio. No caso, a gente utilizou uma lata de alumínio para fazer 3 instrumentos. A gente teve nos últimos 10 anos uma evolução artística da caligrafia. Então, historicamente, a caligrafia em si ela foi inventada para escrever documentos, leis que acabavam indo para as outras pessoas porque você não tinha uma impressora tipográfica, no caso, para distribuir documentos. Então, você escrevia um documento e passava para a população. A letra gótica, que é a letra que a gente começou a fazer aqui, ela é o início da caligrafia. Então, inicialmente, o que a gente fez hoje aqui de alumínio era feito com pena de animal, com a cartilagem de animal, e a gente foi evoluindo isso para o metal. A caligrafia em si descobriu muito cedo a fundição do metal e começou a desenvolver pontas que seguravam a tinta e ao mesmo tempo eram lisas no papel. E aí surgiu o bico de pena. Depois de um tempo, essa caligrafia começou a ficar um pouco datada, pela utilização ser algo antiga, de certificados e tudo mais. E aí acabou aparecendo uma gama de calígrafos artistas que trouxeram uma realidade diferente para o uso da caligrafia, né? Principalmente a letra gótica, a letra cursiva acabou sendo revisitada e vista de uma outra forma. Então hoje a gente tem uma variação enorme de letras góticas, de ornamentação de letra gótica, para aplicar a letra em si de forma aplicada. A caligrafia ainda pertence ao papel. Quando a gente vai para outras superfícies, como parede, a gente passa para o pincel, que também existem pincéis de metal, mas para superfícies lisas, né? Então a gente entrega as pontas de alumínio basicamente para os diferentes tipos de papel que a gente tem hoje em dia. Mais texturado, menos texturado, uma letra mais cheia, uma letra mais falhada e assim por diante. Então tem também essa versatilidade de você fazer uma caneta igual a gente estava falando, que numa movimentação ela explode, ela respinga, ela tem um sulco e assim por diante. Então ficou bem versátil de trabalhar com o material.
Eu acho que assim, a gente acabou construindo um instrumento artesanal de uma forma rápida, mas eu acredito que tem como você, com o alumínio, transformar outros materiais com um acabamento muito melhor e ir evoluindo isso. Não só o instrumento caligráfico em si, como um recipiente de tinta, como até a própria superfície com que você está escrevendo. No caso, quando a gente está usando tinta à base de água, ela não se aplica no alumínio diretamente, mas seria possível com uma outra tinta, com um pincel de metal e com uma superfície de alumínio, no caso, fazer isso acontecer. O exemplo que a gente tem aqui no Centro Cultural é que o alumínio pode ser utilizado de diversas formas, tanto como superfície como instrumento. E isso eu acho que é o mais versátil. Você poder ter uma técnica, por exemplo, de caligrafia em que o instrumento é o alumínio, ou você poder ter uma técnica de escultura em que a superfície é o alumínio. Eu acho que dos últimos 10 anos para cá, muitas técnicas manuais foram revisitadas e vistas de outro modo, inclusive integradas no mercado. E a caligrafia foi uma delas, né? Então, começou os estudos clássicos de alfabetos, foram indo para os estudos caligráficos mais artísticos, e aí você tem o artista utilizando da caligrafia para se comunicar. Então hoje em dia a gente não tem só a caligrafia no mercado, como a gente tem estilos caligráficos de vários artistas se representando com essa técnica. Então a caligrafia hoje em dia ela não é só utilizada para convite de casamento, como ela é utilizada para diversos tipos de aplicação, né? Um exemplo é de 5 anos atrás para cá, existem 50 tipos de customização dentro de uma festa de casamento, por exemplo. Então você começa com a caligrafia, caligrafando o convite, o desenvolvimento do convite, você caligrafa pratos, você caligrafa rótulos, você caligrafa brindes, entendeu? Então você tem até 50 tipos de comunicação e customização dentro de uma festa de casamento. E isso não existia 5 anos atrás, porque eram feitos pelos adesivos e tudo mais. Então, a manualidade em si, desde das técnicas artísticas até hoje em dia o que você tem na marcenaria, na serralheria, no bordado, na cerâmica, foi revisitada de uma outra forma, com vários tipos de vieses artísticos que podem ser aplicados no mercado, por exemplo. Isso para todas as técnicas, incluindo a caligrafia, né? Acho que tem o seu lugar no mercado aí com muita luz para os próximos tantos anos, porque o digital acabou gerando um resultado plástico em que você não tem o toque humano. E hoje em dia, em que a gente precisa dessa aproximação humana, a maneira de você fazer é um ser humano fazendo a sua vitrine, um ser humano fazendo o seu convite, e isso acaba trazendo mais próximo o cliente, né, que é o usuário, a pessoa que vai receber aquilo. Eu vim, na verdade, do computador. Eu me formei há 15 anos atrás numa faculdade de design gráfico que se chamava Desenho Industrial, que basicamente era um ensino de softwares de computador para você lidar com um mercado que você iria atender fazendo logotipos e tudo mais. Eu saí da faculdade já um pouco especializado em tipografia, né, estudando desenho de letra e tudo mais. Saindo da faculdade eu já fui procurar caligrafia, que era a base do que eu estudava, né? Então eu tinha os tipos móveis, né, eu tinha a tipografia dentro do computador. E aí eu comecei a pesquisar de trás para frente, a partir da caligrafia até a pintura de letra. Eu acabei descobrindo vários alfabetos, eu acabei descobrindo a técnica da caligrafia. E não só desenvolver meus alfabetos próprios, como eu desenvolvi uma didática de ensino para ensinar outras pessoas a retomarem a prática manual. E isso acabou, ao longo do tempo, junto comigo e outras pessoas, integrando a parte do design. E principalmente da composição de lettering, que hoje em dia é tão vendida para os comércios. O que eu achei mais legal de fazer esse curso foi o desenvolver um instrumento de alumínio que praticamente tem um custo zero. Zero ou quase zero. Você tem o resto das suas coisas na sua casa, mas basicamente é um material de reuso, né?
que você acaba gerando uma caneta ou um pincel, né, um instrumento caligráfico que custa muito caro. Então, você fazer um instrumento de alumínio dentro do Centro Cultural do Alumínio, que já enaltece técnicas artísticas, eu acho que acaba sendo um ganho, principalmente para as pessoas que vão ver esse curso, né, o desenvolvimento do alumínio como uma ferramenta em si, porque a gente conhece ele como substrato, né, como apoio, muitas vezes como tela que a gente fala, mas não como um instrumento em si. E eu acho muito legal poder mostrar tipos de instrumento de alumínio a partir de uma latinha.